Começa agora, direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. Atualizações sobre a pandemia de Covid-19. Saiba também sobre os eventos abertos que já estão acontecendo em alguns países do mundo. Entenda sobre o crescimento de bilheterias nos cinemas do Brasil. E veja também mais informações sobre o Paulistão. Tudo isso e muito mais agora no Direto da Redação. Para não perdermos a guerra contra o coronavírus, é necessário que continuemos mantendo os protocolos do Ministério da Saúde. Confira agora na reportagem de Andressa Schmidt. E vamos às atualizações sobre a Covid-19. O Brasil se aproxima da marca de 440 mil mortes, sendo uma média de 1.953 mortes por dia no país. Na última terça-feira, dia 17, o Brasil registrou 2.517 mortes pela doença. Só em São Paulo, o número de casos registrados está acima de 3 milhões e 100. No mundo, a Índia registrou em um único dia o maior número de mortes pela doença, alcançando a marca de 4.529 na última terça-feira, dia 17. Sendo assim, o país ultrapassou o recorde mundial, que era dos Estados Unidos, que tinha o maior número de mortes em um único dia registrado no dia 12 de janeiro desse ano. Confira dados e informações da região do ABC nos sites oficiais das prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Andressa Schmidt para o Direto da Redação. Desde o início da pandemia, vimos em vários lugares do mundo como as diversas nações lidaram com a questão da Covid-19. Hoje, passado mais de um ano, vários desses lugares já estão voltando à normalidade gradativamente no seu dia a dia. Confira mais com o repórter Gabriel dos Santos. Muitas nações do mundo se engajaram no combate à disseminação do coronavírus. Em alguns desses lugares tiveram ótimos resultados nesse processo. Enquanto o Brasil passa por um caos no setor de saúde, com cidades com diversos leitos lotados pelo país afora, na Austrália já estão sendo sediados eventos com grandes números de pessoas, como shows de música e jogos esportivos. Na região de Nova Gales do Sul, já é permitido 100% de lotação em estádios para jogos de futebol. Em outras regiões como Victoria, a lotação máxima vai até 75%. Na Nova Zelândia, já estão sendo sediados festivais, assim como o vizinho australiano, no país já não são mais necessários o uso obrigatório de máscaras. Lugares como Barcelona, na Espanha, já chegaram a protagonizar um show com mais de 5 mil pessoas, com menos de 10 pessoas infectadas após o evento. Com menos de 100 infecções por dia, os israelenses já vivem sua vida como antes da pandemia. Shows agendados no país esgotaram em poucas horas. Infelizmente, essa realidade se mantém cada vez mais distante por aqui. Mesmo com os números da Covid-19 ainda altos, as salas de cinemas estão abertas. E muitos filmes estão indo muito bem. Veja só. Após a reabertura dos cinemas no Brasil, muitas pessoas deixaram de assistir suas séries e voltaram a comparecer nas principais sessões de filmes. Segundo dados da Comscore, apenas no último final de semana, a bilheteria dos filmes mais vistos no Brasil chegou a 4,3 milhões de reais, superando 3,2 do fim de semana passado. E somente o longa Godzilla vs Kong faturou sozinho 1,9 milhão. O filme de terror, Rogai por Nós, também não deixou a desejar e conseguiu o segundo lugar na lista de espectadores, atingindo R$ 960 mil de bilheteria. E agora no mundo do futebol temos novidades. O Paulistão avançou após as últimas rodadas jogadas. Confira agora no boletim do repórter Guilherme Caetano como anda o campeonato. E a final do Campeonato Paulista 2021 está definida e cheio de novidades. Pela primeira vez no século XXI, São Paulo e Palmeiras vão decidir o título do Paulistão. O São Paulo, que fez uma fase de grupos avassaladora, melhor classificação geral
eliminou a Ferroviária nas quartas de final, o Mirassol na semifinal atropelando os dois e agora enfrenta o Palmeiras na final do campeonato. O Palmeiras teve dificuldades na fase de grupos, foi salvo pelo grande rival Corinthians de ficar na primeira fase e eliminou o rival na semifinal da competição. Por isso que eu sempre falo, se você tem a oportunidade de eliminar o seu rival, faça isso. Não deixe para depois, porque clássico é clássico e vice-versa, já diziam os torcedores. Choque rei na final do Campeonato Paulista pela primeira vez no século XXI. Pela primeira vez na história do campeonato, 2 técnicos estrangeiros vão comandar os times na final. Hernan Crespo, argentino, comanda o São Paulo, e Abel Ferreira, português, comanda o Palmeiras. Que o melhor vença. Em época de chuva, as enchentes causam grandes problemas na região do ABC. Para resolver esse problema e melhorar a mobilidade, Santo André tem avanço nas obras do complexo viário Cassaquera. Confira mais com o repórter Matheus Jushiro. As obras do complexo viário Cassaquera, realizadas pelo Semasa, chegaram a 50% de conclusão. Alguns dos benefícios das intervenções têm como objetivo melhorar o escoamento da água para reduzir as enchentes, otimizar o sistema de mobilidade urbana e também regularizar a coleta e tratamento de esgoto. A pedido do Semasa, a Sabesp implantou coletores tronco e realizou a interligação de ramais e de redes, o que permite a coleta e o tratamento de 100% dos efluentes. O complexo viário recebe investimento de 40 milhões de dólares, com recursos financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e por meio do programa Sanear Santo André. Infelizmente, enchentes não são novidades por aqui. Uma má infraestrutura pode e já causou muito prejuízo, tanto a moradores e comércio. Confira agora uma matéria do arquivo da redação sobre a enchente que houve em 2019 no bairro do Ruge. O último mês de março foi difícil para os moradores do bairro do Rude Ramos, em São Bernardo. Chuvas, água, lama, desespero e perdas. Após o caos que se instalou pelas ruas sujas e enlameadas, a ajuda do poder público não foi tão efetiva como a população esperava. O que a gente teve foi a ajuda do pessoal da Igreja Batista, que veio ajudar a gente. Eles vieram em mutirão, enquanto não terminaram de tirar todos os móveis destruídos, eles não saíram daqui. Mas da prefeitura não veio ninguém. A prefeitura da cidade prestou atendimento aos moradores afetados pelas fortes chuvas e decretou um pacote de 14 medidas. A enchente que aconteceu há quase 3 meses aqui no Ruge Ramos deixou diversas marcas, tanto físicas quanto em moradores e comerciantes da região. Ainda estamos tentando se recuperar, ainda. Porque o que se a gente tentou, porque a gente perdeu muita coisa em estoque, tem coisa que a gente perdeu, continua limpando ainda, tem coisa que a gente está contabilizando. Então ainda tem coisa em estoque que está perdida, a gente está tentando se arrumar ainda, infelizmente. Piscinões na região com sirenes de alerta em casos de fortes chuvas não funcionaram. Não funcionam. Veja bem o que eu estou falando. Isso tudo é a prova de que não funciona, o piscinão. Enquanto a vida segue nas ruas do bairro do Rude Ramos, a incerteza de novas enchentes e do desamparo permanecem. Como as águas de março que ainda estão nas paredes do bairro e nas lembranças tristes de seus moradores. Essa sombra, assim, a gente não ouvia falar de enchente aqui. Depois que a gente ouviu falar que enchia, que o pessoal vinha ser resgatado de bote. Porque a gente fica aqui preso, fica amarrado, porque a gente não sabe. Não sabe até quanto foi só natureza, foi erro humano, foi política, O Brasil ocupa apenas a 109ª posição no ranking de liberdade de imprensa. Confira agora na reportagem de Guilherme Caetano. O jornalismo apareceu no mundo em consequência da invenção de Gutenberg, uma prensa móvel que permitia fazer impressões em massa. Desde então, rádio, televisões e redes sociais contam com conteúdos jornalísticos consumidos diariamente pela população. Porém, a profissão lida constantemente com ataques à liberdade de imprensa. Dados de 2021
apontam que o Brasil ocupa apenas a 101ª posição no ranking de liberdade de imprensa. O Diálogos em Verde conversou com Marcelo Trezel, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e Ricardo Carvalho, diretor da Associação Brasileira de Imprensa, que destacam a importância da união dos veículos de comunicação como resistência aos ataques sofridos pelos jornalistas. A Abrage sempre teve boas relações com a ABI, sempre teve boas relações com a FENAGE, com outras entidades. Fundamental para nós, a trabalhar em conjunto com a ABI, trabalhar em conjunto com a FENAGE. Acho que esse momento trouxe essa necessidade maior de união, e as entidades, pelo menos essas que eu citei aqui, estão trabalhando em conjunto de uma maneira bastante produtiva, mas de fato eu acho que é possível a gente ainda ampliar mais o escopo e melhorar ainda mais, azeitar mais essa colaboração. E sem união vai ser impossível, de fato, resistir. As pessoas querem um pouco a informação trabalhada, né? O que pensa o Ricardo Couto, o que pensa o Reinaldo Azevedo, o que pensa fulano, cicrano, tal, papapá, que vai também formando a sua consciência, né? Então, passa, com certeza, essa resistência, e resistir é preciso, passa pela união da nossa categoria de jornalistas. Eu acho que isso é fundamental tocar. As entidades têm que se conversar mais, a Envolverde, a Abrage, a Federação de Jornalistas, sindicatos, a ABI. A gente tem que conversar mais para saber os caminhos. Talvez podemos depois falar um pouco sobre isso, mais para frente, outro dia, de como é que a gente faz essa união. Para trocar informações, a gente quer trocar informações para saber qual é o caminho para resistir às pressões, por exemplo, do governo Bolsonaro, que são seríssimas. A informação está presente diariamente na vida das pessoas, através de rádios, televisão e jornais. Uma pesquisa divulgada pela agência Reuters indica que 70% dos jovens consomem notícias pelas redes sociais, o que facilita na divulgação de fake news. E o jornalista Ricardo Carvalho destaca a importância do jornalismo tradicional para o combate às notícias falsas. Quando apareceu a televisão, isso aí vai acabar com o rádio. Né? Quando aparece uma mídia, aí vai acabar com o anterior, vai acabar com o anterior. Mas não acaba, né? Mesmo com a força demolidora que tem as redes sociais, as plataformas, tal, não vai acabar com o chamado jornalismo tradicional, dito da maneira mais razoável possível. Tradicional não é velho. Tradicional é que existe há algum tempo e tem ensinamentos a transmitir, né? Então, eu não acredito que... Lógico que o jornalismo mudou, lógico que as plataformas... Mas a gente não pode negar que teve o fortalecimento da chamada imprensa tradicional por conta da credibilidade. A fake news acabou ajudando o chamado jornalismo tradicional, que a gente não sabia onde buscar a informação, vai todo mundo, eu digo, os jornalistas, quem pode, quem está atento, vai buscar no jornalismo tradicional as informações, não é que é verdade, é a informação que corresponde a um fato. Isso é jornalismo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o Facebook e o YouTube da Agência de Jornalismo Envolverde. Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a agência promove o Diálogos Envolverde, sempre trazendo especialistas para debaterem sustentabilidade e sociedade. Está terminando aqui mais uma edição do DR. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que tem muita coisa interessante acontecendo lá. Estamos no Instagram e no Twitter com o perfil @portalrronline. E você pode também curtir a nossa página no Facebook. Nos vemos semana que vem em mais um DR. Um bom final de semana.